Está no ar uma edição muito especial do podcast do Alto do Meu Salto, um projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo daqui da Six Canoas. Hoje estamos aqui nós, as fundadoras desse projeto, que todas nós temos um carinho enorme. E vamos contar um pouco como foi essa história, em homenagem aos 3 anos do projeto. Patrícia Godoy, nossa host, conta aí como é que foi esse início do podcast. Oi, Bel, muito obrigada pelo convite. É uma honra voltar aqui na condição de convidada. A gente trabalhou tanto nesse podcast. Eu fico muito feliz e orgulhosa de saber que vocês deram continuidade desse projeto muito bonito. É muito bom estar aqui com essa energia, isso renova os ânimos da gente. O projeto podcast, ele nasceu junto com o Núcleo Feminino de Empreendedorismo. Na época, a gente tinha que pautar as nossas ideias e aí trouxemos, então, como sugestão ter um podcast para falar sobre empreendedorismo feminino de uma forma descontraída. Mas, muitas vezes, as ideias, elas são maravilhosas na teoria, mas na prática, muitos desafios. Então, o primeiro ano, a gente iniciou o projeto em meados de julho, quase ali beira de agosto na prática. Nós tínhamos uma nucleada parceira que nos cedeu o espaço dela, que era um espaço para podcast. E aí começamos então, na época eu lembro, eu era a líder do projeto. E aí eu acho que isso vem já com uma reflexão, né? A gente não consegue dar conta de tudo e na época foi justamente isso. Eu como líder não dava conta de ser líder. Eu não conseguia organizar, e aí teve diversos problemas. Mas o que me chamou a atenção na época, a gente muito, seja pela ânsia, ou seja, né, para fazer dar certo, eu me lembro que a gente já apostou nos peixes grandes, eu me lembro assim. A gente simplesmente saiu convidando. Nunca pensamos em ser nunca pensamos em pequenos. A gente saiu convidando simplesmente o presidente, saímos convidando pessoas assim com relevância. E aí, para nossa surpresa, tudo deu errado, inclusive não teve vídeo. A gente gravou e depois não tinha vídeo para postar. Então, isso para mim ali foi um ponto crucial para entender que assim, é muito mais do que só sonhar. Eu acho que isso já vai para nossa vida. A gente tem uma ideia, a gente quer sonhar com aquilo ali, sonha alto, mas assim, no executar tem muito esforço, tem muito planejamento, assim como é no nosso dia a dia, né? E aí depois virou o ano, daí a Márcia, maravilhosa, vai falar um pouco disso, ela que assumiu a liderança, e aí os papéis começaram a ficar mais separados de uma forma que fluiu melhor. E aí eu assumi como host, e daí sim os desafios aconteceram, mas aconteceram bonito, teve resultado, era uma correria, mas eu sinto muita falta desse momento assim que a gente viveu. Dali surgiram amizades, parcerias, network, a gente conseguia abordar pautas importantíssimas da política, trazer, aí sim trouxemos peixes grandes mesmo, mas aí a gente estava com mais bagagem e mais capacidade, digamos assim, estrutura para poder atender, e foi um projeto maravilhoso. Então, agradeço, meninas, que vocês continuem aí esse projeto, que seja vida longa aí para o nosso podcast. O processo, né, criação de processo e delegar funções, eu acho que aqui todas as empreendedoras, a gente teve que aprender na marra a delegar umas para as outras, cada uma sendo a CEO do seu negócio, e a gente teve que aprender a confiar umas nas outras. Eu acho que isso foi um grande aprendizado. E a nossa líder fala um pouco mais. A gente teve 3 anos, né? O primeiro meio ano foi bem isso, assim, foi uma correria, uma confusão. Uma bagunça. Porque a sala não era nossa, né? Então a gente dependia também dessa nossa colega para gravar e coisa. Então foi bem atribulado, assim. E depois com a Six como parceira, né? Que criou essa sala maravilhosa de podcast, isso facilitou demais. E eu acho que o que mais importante que foi no nosso grupo foi a união que a gente criou. Tipo, as coisas fluíam mesmo sem... Ninguém falava nada, mas as coisas davam tudo certo, assim, porque as pessoas, o grupo que se formou era muito comprometido com o projeto, né? A gente combinava que cada um ia fazer, aquilo lá respondia, e aquilo lá funcionava. Então, tanto que o GT ficou 2 anos, né, o mesmo, porque estava tão redondo que as coisas aconteciam. E realmente é um GT um pouquinho mais complicado,
porque envolve as outras pessoas, né? De convidar, de tu ter uma responsabilidade de levar o nome da Six com o podcast, né? E então não é só uma coisa interna do grupo, né? Leva o nome, leva pessoas, e realmente a gente conseguiu trazer umas pessoas de muita relevância e deu uma visibilidade enorme para o nosso núcleo, né? Porque foi o projeto que o núcleo conseguiu levar adiante, assim. E ano passado foi mais desafiador ainda, né? Porque teve toda a questão da enchente, então a gente conseguiu trazer, a gente teve apoio de empreendedores de Santa Catarina para o nosso projeto, e a gente conseguiu trazer tantas histórias relevantes de superação do empresariado local e também de ações, né, que foram feitas por várias pessoas para superar aquela fase que foi tão difícil, né? Então, para tu ver como o podcast criou asa, assim, numa coisa muito grande, assim, de superação, foi relevante para a cidade, né? A gente conseguiu entrevistas com pessoas que foram muito importantes para a cidade naquela fase. E para nós foi uma superação, porque virou uma confusão, assim, o podcast ano passado, porque daí tinha dinheiro para fazer, não tinha dinheiro, tinha sala, não tinha sala, então ano passado também foi bem confuso, mas deu certo, dá sempre certo, né? E daí, graças a Deus, assim, esse ano o projeto tem uma quantidade tão boa, né? Porque ficou a Elisa, a Maribel, que já sabem o passinho, assim, que o nosso medo era se perder isso, e as ideias que a gente tinha no passado conseguiram ser feitas, né, esse ano, que era mudar, fazer um podcast mais descontraído. Então, tudo fluiu certinho de novo. Bom, o que falar desse projeto, né? Que mudou as nossas vidas, principalmente a minha. Porque eu adorava o meu cantinho ali de gravação, de organização. E daí, esse ano, né, a Patrícia Godoy falou: Elis, agora é contigo, te vira. E eu não tô preparada para isso. Porque meu negócio é atrás das câmeras, eu gosto de ficar atrás das câmeras. E a Patrícia, não, vai dar certo, vai fazer com as meninas e tal. E foi um grande desafio para mim poder estar aqui, de frente para as câmeras hoje. E eu acho que teve muito crescimento pessoal, muito crescimento como grupo. E fico muito feliz da gente continuar, né, esse legado tão bonito que vocês começaram, iniciaram, levaram tantas pancadas e que a gente ganhou prontinho, né? Não, apesar nossa, de continuar tá desde o início, mas eu acho que as pancadas maiores foram de quem estava gerenciando, né? É que ser líder de um grupo de né? pessoas já é difícil, que dirá de um projeto que tem que acontecer. Então, a Márcia está de parabéns. Ela levou o podcast para outro nível. E eu acho que nós tivemos muita sorte, que nem tu falou antes, de ter pessoas comprometidas, Isso. né? Sim. Porque se não fosse o suporte de todos que estavam aqui naquele momento, como o suporte da Ana... A Ana é fundamental. É verdade. Bom, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje representando a nossa antiga turma, né, do podcast, de como ele surgiu, enfim. Eu, então, cuidava da parte de patrocínios, né, trazia alguns patrocinadores para o nosso podcast, e também cuidava do cafezinho, que todo mundo gostava muito do cafezinho, né, um café maravilhoso, mas enfim. O que me acrescentou muito, assim, né, e é uma coisa que eu ainda preciso aprender muito, assim. Aqui a gente precisa cuidar de muitos detalhes. Muitos. E eu não sou uma pessoa detalhista, nem um pouco. E aí aquilo ali eu via as pessoas cuidando de detalhes e a Márcia dizendo: faz isso, faz aquilo, não sei o que. Né? E eu pensava assim: meu Deus, tem que fazer isso mesmo. Ah, que legal, nunca pensaria numa coisa dessas. Nunca, porque eu não sou detalhista. Essas pequenas coisas assim que a gente tinha que fazer, e daí a gente ia aprendendo umas com as outras a fazer, que aquilo era importante, sim, né? Colocar um detalhe em cima da mesa, uma florzinha, porque eu sou muito prática e nem um pouco detalhista. Então essas coisas me fizeram aprender demais, assim, né? Claro que eu ainda tenho muito a aprender, porque tem coisas assim que eu vejo as pessoas fazendo que eu penso assim: nossa, nunca faria isso, eu nunca faria desse jeito, né? Mas é legal de ver as pessoas fazendo, e a gente tem que aprender com isso e evoluir, né? Então, acho que isso é o maior aprendizado, assim, para mim, foi a questão de pensar em cada detalhe, né?
Não era eu que pensava, eu executava, mas assim. Mas é legal de saber que a gente precisa disso, né? Que a gente também precisa desses detalhes. E que esses detalhes que levam o projeto ao outro nível. Claro, a Exato. excelência, né? São as pequenas coisas que a gente vai aprendendo e vai errando, né, gente? Eu lembro, assim, meu Deus, quanta coisa deu errado, né? até se organizar, e eram os detalhes mesmo. A gente fazia uma lista, tu vai trazer a xícara, tu vai trazer a água, tu vai trazer o café. E era importante, se faltava uma, quebrava toda. Era uma engrenagem, Sim, exato. chegou o ponto de uma vez a gente estar na porta do lugar lá para gravar e não tinha ninguém para abrir a sala, porque a gente tinha pensado no dia errado, lembra? Sim, também aconteceu. Também aconteceu. Por isso que foi criando processos, né? Aí, imagina só, a gente teve que criar processos num projeto. Muitas vezes a gente olhando para o nosso negócio, a gente peca em não criar algum processo, em desenhar para uma outra pessoa. A gente se obrigou a desenhar. Tu vai fazer o convite vai ser mandado isso, tem que escrever todos os detalhes, tem que colocar que tem onde estacionar, tem que colocar, tem que chegar um pouco antes para não atrasar, porque aqui os nossos episódios são gravados, né? Então isso é bem importante também. Não pode se atrasa um, atrasa todos. Então é uma sequência de coisas que a gente dependia e depende umas das outras, das suas tarefas e também dos convidados, né? E não furar com ninguém, não deixar ninguém porque todo mundo tem a sua né? agenda, né? Do dia, a pessoa vem aqui às vezes, chega aqui para gravar ali, sei lá, meia hora, 1 hora e depois ela já tem outro compromisso. Né? E aí a gente precisava pensar em todos os detalhes, era bem importante, assim, porque não era só a nossa vida, né? A gente pegava uma tarde inteira para estar aqui às vezes, mas o nosso convidado não. É verdade. Né? E é tudo o que acontecia para dar certo no dia, tinha o mês inteiro trabalhado, né? Então era reuniões, era alinhamento. Só que chegou um determinado período do projeto que ninguém mais precisava ser avisado do que tinha, todo mundo já sabia o que ia trazer, porque já sabia o que fazer no local, então e ninguém faltava, não existia uma falta da fulana não vir, então eu entendi ali que deu certo por isso, porque eu até brincava, falava às vezes no podcast, eu falava, tá melhor que muitas empresas, tá melhor, bem mais organizado que muitas empresas por aí, porque era um processo já virou natural, assim. Então isso me orgulha muito, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, como eu disse, gurias. Eu vi que as gurias já estavam apontando. Nós ficamos muito gratas, assim, eu e a Maribel, que nós assumimos esse ano o projeto, né? Quer dizer, assumimos não, estamos, né, ainda no projeto, por nós termos pessoas tão capacitadas como vocês, com tantas trocas de conhecimento, né? Eu acho que cada uma de vocês fizeram muito, muito por nós. Por a gente continuar esse projeto foi por causa de vocês, né? E hoje a gente tem apoio de mais 3 pessoas aqui no projeto. Saíram vocês 3, entraram as novas agora. E esse projeto continuou com todo o roteiro que vocês produziram, que vocês fizeram acontecer. E se está dando certo ainda é por causa disso, né? Mudamos, colocamos a nossa carinha aqui, a Maribel mudou algumas coisas na gestão dela, as meninas ali trouxeram várias ideias muito legais e vamos continuar esse projeto aí por mais alguns anos. Não, isso que é importante, né? Porque tu vai transformando. E daí ano que vem, não sei se vocês vão ficar ou não, mas daí outras pessoas vão aprimorando, vão mudando, vão amadurecendo o projeto, né? E mudando as carinhas também, para não enjoar o público. Não aguentava mais a Patrícia. Eu queria agradecer. Ninguém me aguentava mais. Mas antes que ninguém me aguente agora, já que me deram o microfone, eu quero não posso deixar de comentar que no primeiro ano, por mais difícil que foi, por mais que deu assim, mais errado do que certo,
nós fomos case de sucesso, né? Foi um reconhecimento muito bonito. Foi. Nós tivemos a oportunidade de escrever no primeiro Congresso da Mulher Empreendedora da Federação. E isso aqui, eu não sei para vocês, mas para mim foi a injeção de ânimo para continuar. Porque tinha tudo para não continuar. E aí tu pensa assim, poxa, mal tá andando e a gente já ganhou como case de sucesso. Eu acho que isso, para mim, foi uma injeção de ânimo de batalhar pro outro ano ser. E depois do nosso projeto, várias outras pessoas nos copiaram. Não, mas não, existe essa sala de podcast, eu acredito muito em função da gente, porque não tinha aqui, né? A gente teve que migrar de uma sala que depois acabou não existindo mais, que era de uma colega, e a gente veio para cá quase que de uma semana para outra. Praticamente. E a parte técnica também, a Six nem sabia direito também. Isso. Então tinha muita coisa que acontecia. Aconteceu aqui também na sala de uma não ter som, de uma gravação inteira não ter som, que a gente teve repetido. É verdade, é verdade. Galvani. Então teve toda essa parte de técnica da Six também, que foi ensaiada com o podcast. É isso, não, e com o aqui podcast. nós estamos ainda em um local improvisado, onde é montado para fazer esse podcast, mas a gente tem que lembrar que vai ter uma sala específica só para isso, né? Aqui dentro. Maravilhoso. Então, assim, ó, com certeza surgiu da gente, né? Não querendo, né? São bons exemplos que a gente pode se orgulhar que se manteve, né? Eu acho que isso hoje existe também um podcast da casa, né? O Pod Six, enfim, que é muito legal também. Mas ele mulher também veio em acabou função. fazendo também o seu podcast. Acho que inspirado também muito no nosso. Isso é bom, eu acho que que bom a gente servir de exemplo, que bom a gente, porque é como a gente ali na rua olha tanta coisa e a gente copia no bom sentido porque dá certo, né? Então Que pode fazer diferença. pode fazer diferença, dá trabalho, mas realmente valeu a acham pena. que é fácil, né? Quando tu vê o podcast ali pronto, a pessoa acha, é sentar na mesa, pegar o microfone, sair gravando, tá tudo certo, né? E não é assim. Ninguém filma as crises de ansiedade do dia anterior. Então a gente vai convidar as nossas novas hosts, futuras hosts, para sentar aqui na mesa. Bom, agora nós estamos aqui com as nossas novas integrantes do grupo do podcast. Estamos muito felizes por ter vocês aqui junto com nós, que acreditaram no nosso projeto, que estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. E eu gostaria de saber de vocês como é que foi esse início de vocês no podcast. Bom, Michele? vou falar um pouquinho, então. Eu estava ali ouvindo as gurias agora, a Márcia, a Paty, a Ana, e quando eu entrei no NFE, gurias, eu olhava para o podcast e dizia, meu Deus, que grandioso esse trabalho, como que as gurias fazem isso? Sabe aquele pensamento de um mistério, como que faz, né? Como é que se cria um podcast, como é que se faz as gravações? Então, existia muito dessa questão de um olhar, como se diz, fugiu a palavra agora, de admiração. Essa é a palavra, admiração. E era bonito de ver. Eu achava assim, ó, impressionante, nunca imaginei que eu entraria pro podcast. Então, eu sou muito daquelas, se me dão alguma coisinha, vai lá e faz, não, tu é capaz, tá bom, então eu vou. E só para me desafiar, então eu acho que é sobre isso, é a gente buscar os desafios, é a gente buscar cada dia se tornar melhor, onde tu passa, tu consegue tirar algo positivo e se desenvolver, que é essa a intenção do núcleo, né? Que é o que Exatamente. é desenvolver os líderes. Então, eu hoje, a Six abriu oportunidades de estar aqui dentro, pertencer a um núcleo maravilhoso de mulheres, né, empreendedoras, e estar no podcast é mais um aprendizado. Então, para mim está sendo muito bom. Eu assumi a parte da Ana, então eu estou no cafezinho, mas está sendo... Eu adoro, assim, por mais desafiador que seja, a gente sabe das nossas demandas, das nossas empresas, do dia a dia, mas nos completa. Então, para mim está sendo maravilhoso. Eu adoro estar aqui com vocês. Que linda! E tu, Cris? No início, eu tive muita resistência. Muita resistência. Olha, foi difícil convencer a Cris aí. Nossa, meu Deus. Sim, mas a Maribel, ela é boa de venda, gente.
Nada que uma espumante lá no Vila Aventura. Ela vendeu a ideia do podcast, eu comprei. Ah, foi no Vila Aventura? Foi. Lá eu concluí a venda. Já estava aqui, ó, trabalhando há um tempo. Chavecando. E foi um desafio muito grande. Tá aqui foi um desafio enorme na frente da câmera, mas foi um crescimento também muito grande, um aprendizado. É o de se desafiar e tu vê que tu consegue. Então, dá sim um medo, dá um nervoso, entendo quando a Paty fala, porque eu fico a semana toda numa ansiedade, assim, até chegar o dia, até terminar o dia, para eu ter certeza que tudo deu certo. Então, hoje, sim, eu me sinto bem mais tranquila com isso, mas sempre é uma responsabilidade muito grande, e principalmente manter o que as gurias já construíram. Um legado, né? Eu senti isso, assim, nossa, assumir um posto que já estava sendo tão bem administrado, e tu estar aqui hoje... E pegamos o barco andando, então, teoricamente, é mais fácil. Então, a gente tem que realmente manter e continuar levando esse projeto que foi construído com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto esforço, né? Que a gente tem orgulho hoje do que o podcast se tornou. Ele está crescendo, tem uma relevância, tem uma presença também diante dos outros núcleos e dentro da SIX também uma representatividade muito grande. E agora é um orgulho fazer parte desse grupo. É um orgulho. É um orgulho. Verdade. E sabe que para mim foi um desafio, assim, assumir a parte da Márcia, né? Porque lidar com dinheiro no nosso negócio, na nossa vida, já é algo desafiador, né? Daí tu pensa lidar com dinheiro de outras pessoas que estão criando uma expectativa para te ir lá gravar o podcast ou para te patrocinar um podcast. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir, né, ajustar? Dessa vez nós tínhamos um caixinha, né? Infelizmente teve a tragédia do ano passado, mas que nos gerou esse caixinha através de uma doação que nós recebemos. Então a gente conseguiu ali sentar, desenhar, calcular, recalcular e ver o que nós conseguiríamos fazer este ano. Então foi bem desafiador, assim, né? Assumir a parte de uma pessoa que eu particularmente considero muito. Para mim, a Márcia é uma líder, assim, nata, né? Então, a Márcia falava... Patrocinador também, né? O Cicobi. Nosso muito patrocinador importante. também é bem Nosso importante patrocinador oficial, Cicobi. E o Cicobi fechou conosco durante um ano, então a gente teve mais esse fôlego também que a gente conseguiu aí angariar, né? Mas assim, falando da Márcia, né, como líder, para mim ela é um exemplo de mulher, de líder, de profissional, né? Eu vi vários momentos, várias coisas que aconteceram aqui nos bastidores, que eu ajudei, que eu tomei as dores por ela muitas vezes, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar quem tá ali na frente. E algo que foi bem interessante, que é uma coisa que nós queríamos muito, que a Paty também falou muito no ano passado, no ano retrasado, que era que nós tínhamos que buscar mais patrocínios. A Michelle também veio com isso muito, muito assim, na mente. E aí a gente sentou, conversou, vamos lá, Cris, vamos... O que tu acha? Vamos visitar? Vamos ver a agenda? A gente começou a ver a agenda, começou a visitar os outros núcleos e a apresentar. Então, assim, eu e a Cris, a gente criou uma sintonia ali também nas apresentações e a gente foi para cima. Então, a gente conseguiu ainda mais trazer visibilidade do podcast, enxergar essa visibilidade que muitas vezes a gente está aqui, está fazendo a parte técnica, a gente não está vendo o que as outras pessoas pensam sobre o podcast. Então, tu chegar numa reunião, tu ter ali, tem 2 minutos para falar. Quando tu vê, tu tá falando 10 minutos e as pessoas estão levantando a mão, as pessoas estão perguntando, as pessoas estão te chamando para entender um pouco mais. Porque existe interesse. Podcast, existe o interesse, existe a dúvida de saber como é que funciona, como é que é. Então, e eu acredito muito em patrocínio. Eu acredito muito nisso. E projetos, eles estão aí para serem patrocinados, para terem pessoas que acreditam nos projetos. Então, essa questão a gente precisa, sim, cada vez mais focar nisso. Ainda mais num projeto tão bom que é passar informações, ajudar empreendedores, né? Exatamente. Ajudar quem gostaria de empreender na cidade de Canoas e não só em Canoas, porque nossos vídeos vai para todo mundo, né? Para quem quiser assistir, para quem quiser empreender, pegar insights. Olha quantas pessoas boas que passaram por aqui, que nos deram tanto conhecimento. Nossa, só de estar nos bastidores ouvindo as gravações é enriquecedor. É enriquecedor ouvir as pessoas que passam por aqui falando
das suas experiências, né? E eu acredito muito no networking. Então, tu estar aqui participando e já conhecer a pessoa presencialmente é algo que às vezes tu nem imagina, né? Onde que eu ia conhecer essa pessoa? Exatamente. Que tu vê muitas vezes ali nas redes sociais e tu pensa, não conhece, tu tá vendo nas redes sociais. Aí tu tem a oportunidade de conversar, trocar uma ideia, ou pegar o conhecimento direto da fonte também, né? E um detalhe que é muito importante, falando também do marketing, do podcast, que é uma mídia perpétua. Então, tu vai estar lá no YouTube do Alto no Meu Salto, tu estar sendo visto, né, como empresa dentro do nosso Instagram do NFE, dentro do Instagram da ASICS, que é uma entidade relevante. Nossa, é algo que não tem como mensurar. Ter a tua empresa vista ali por mais de 2, 3 mil pessoas, né? Então, é algo que se torna um custo muito baixo para a proporção de divulgação que se tem. É verdade. E graças aos patrocínios e todas as empresas que estão aqui nos patrocinando que o nosso podcast existe. Então, é isso aí. Então, quem gostaria de nos patrocinar, por favor, nos patrocinem. Nós vamos adorar. Para dar continuidade a esse projeto. Para dar continuidade a esse projeto, para, né, mandar mais informações para os nossos empresários, para quem quer insights, né? Isso. Estamos aí. Sigam nossas redes sociais, do Alto do Meu Salto, no YouTube, e @NFE6 no Instagram. E se inscreva no canal do YouTube.